Lucinda Pinto chega agora ao estúdio bem antes do fechamento de mercado, em cobertura especial que a gente está fazendo do Tarifaço. Boa noite, querida, bem-vinda. Obrigada, Thais, boa noite para todo mundo. Lucinda, vamos lá. Você traz um pouco também da repercussão dessa preocupação dos brasileiros. Ela se justifica, é palpável. Acho que ano passado era mais, agora talvez seja menos, né? Pois é, a gente estava até conversando ali, a equipe que está preparando, coordenando aí essa cobertura, que realmente no ano passado, quando a gente conversava com os economistas, tinha um risco muito maior colocado, aquele risco de estagflação. Então, tarifas de 50% poderiam gerar muita inflação, ao mesmo tempo desemprego. Então, a gente estava falando de um risco muito maior. Desta vez, a leitura é que vai ter sim um prejuízo importante quando a gente pensa em termos econômicos. Um prejuízo importante, mas concentrado em alguns setores e em algumas empresas. Realmente, Thaís, tem empresas, especialmente as de Santa Catarina, ali tem regiões que tem o único mercado consumidor dos seus produtos são os Estados Unidos. Então, para essas empresas, realmente, essa tarifação ficou um problema. Esses produtos vão ficar muito mais caros, elas vão precisar provavelmente de alguma política de apoio pelo governo neste momento. Possivelmente tenha algum tipo de demissão, uma redução de quadro. Então, isso traria, sim, um efeito direto para a vida das pessoas. Mas acho que é muito importante a gente separar as coisas, porque do ponto de vista macro, de uma forma mais espalhada, essa medida não tende a gerar grande efeito. Então, por exemplo, será que essa tarifa vai gerar inflação? Quando eu chegar no supermercado, os preços vão ficar mais caros? A resposta é não, pelo menos não no curto prazo. Quem tende a pagar mais caro é o americano, porque os produtos que estão sendo taxados são aqueles que as empresas americanas compram do Brasil. Então, lá sim, pode ter um efeito. Aqui, para o brasileiro, em tese, poderia até ser o contrário, porque a depender do produto taxado, esse produto pode não ser mais exportado para os Estados Unidos e pode ficar aqui no mercado brasileiro. Então, teoricamente, poderia até ter um efeito contrário de reduzir preços. Não é isso que está desenhado, mas a gente está falando aqui em termos teóricos. Então, chama a atenção o fato de ter um índice tão grande de pessoas achando que as suas vidas serão impactadas diretamente por essa medida, porque, na verdade, não é o provável, né, a gente não está enxergando esse risco de forma concreta. Então, são duas coisas. Realmente, setores e regiões onde as empresas têm os Estados Unidos como seu principal mercado consumidor, ali haverá um efeito eventualmente de emprego, um efeito de renda na região, mas de forma mais espalhada a gente não deve enxergar um impacto direto no nosso bolso, na nossa vida. É super importante isso, porque, e claro que nós estamos falando aqui do curto prazo, né? Porque a gente nem sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. E, Lucinda, rapidamente, tem um efeito de mais longo prazo? Por exemplo, nas cadeias de maior valor agregado, aquelas de maior tecnologia, se perdem o acesso ao mercado como os Estados Unidos, setor de máquinas e equipamentos, é difícil a gente determinar a perda num curto prazo, mas no médio e no longo prazo, o Brasil enfraqueceu um setor de alta tecnologia, isso gera perdas no longo prazo para o país. Sem dúvida. E tem uma questão que a indústria vem há muito tempo tentando ganhar vigor, vem sentindo efeitos de concorrência global, efeitos de taxa de juros, custo de capital muito elevado. E é um setor que há muito tempo se tenta impulsionar com bastante dificuldade, nem sempre com bons resultados. Tanto é que a gente vê recentemente dados de produção industrial muito fracos. Então, é uma péssima notícia, porque é um setor que o Brasil precisa reforçar, precisa dar mais vigor. Então, sem dúvida, pega ali num calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Então, você tem toda a razão. No médio prazo, é uma péssima notícia quando a gente pensa no desenvolvimento da economia brasileira. Mas acho que é importante dizer que, para não gerar um grande susto, enfim, não é um efeito de curto prazo para a vida do cotidiano das pessoas. Claro, esse realmente não vai ser sentido. Obrigada, Lucinda. Até já. No fechamento de mercado, você já volta.